A paz do nosso Senhor, Senhor dos céus e da terra, nesta noite, para os irmãos, irmãs e amigos que ouvem essa live nessa noite, que a graça do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, possa permanecer conosco, através dessa mensagem, a qual o Senhor colocou no meu coração para vir estar compartilhando nessa noite, para assim dar continuidade falando da benevolência, da graça e da esperança, da nossa confiança que temos na palavra dele. É com muito prazer e satisfação que compartilho da boa e agradável mensagem do alto céus para a vida dos irmãos, das irmãs, dos amigos e também para mim, porque ela se renova a cada dia, em todos os dias ela se renova em nossos corações e nos instrui e nos ajuda a prosseguir, a caminhar, sermos mais que vencedores na palavra de Deus, a qual ela nos ajuda e nos instrui e nos faz ser aquilo que Deus quer para que nós sejamos, assim como Cristo foi, assim como os apóstolos foram, os profetas foram. Ele também quer que nós sejamos também, segundo a imagem e semelhança deles, porque nós vamos ver que nas Escrituras, lá no princípio, quando o Senhor cria o ser humano, ele fala que iria fazer segundo a sua imagem e semelhança. E sabemos que é bem verdade que para ser a imagem e semelhança dele, tem que ser segundo aqueles que foram santos na Escritura, para ser semelhante ao nosso Deus. Nós vamos ver que ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, se ele, sendo santo, pede para nós sermos santos também, é porque ele quer que nós tornamos a imagem e semelhança dele na terra, para assim andarmos com integridade nos caminhos dele, com as instruções e a graça e a benevolência dele. E os profetas, os discípulos e Cristo se tornaram homens santos, se santificando através da palavra de Deus e da ajuda do Espírito Santo, para assim eles se tornarem mais que vencedores e ser a imagem, a semelhança daquilo que Deus queria da vida de cada um deles. E assim é da mesma maneira nos dias de hoje. Deus tem se preparado pessoas com santidade para assim ser a imagem e semelhança de Deus na terra. Nós vamos ver que Cristo, sendo a imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser imitadores de Cristo. Para nós imitar Cristo em qual sentido? Na sua santidade, naquilo que ele fez durante o período, o tempo que ele estava na terra. Não é ser santo, não é ser imitadores de Cristo apenas por acreditar, apenas pelo crer, mas tem que também acreditar em Cristo e ser bom praticante da palavra, qual ele foi, o bom praticante, fez a tamanha obra maravilhosa e ele é a imagem a qual dá reflexo para nós que somos seres humanos na terra, a se parecer com ele, imitar aquilo que Cristo foi na terra, para assim nós sermos a imagem e semelhança de Deus. E como que nós vamos tornar a imagem e semelhança de Deus na terra? É nos santificando, é nos purificando, é nos convertendo dos nossos maus caminhos, é amando o próximo, é fazendo aquilo que a palavra nos ensina, para assim nós sermos aquilo que Deus tem para nossas vidas e os propósitos dele concluir em nossos corações e as promessas vindouras ser concluídas em nossas vidas, assim como ele nos prometeu. Mas, queridos irmãos e irmãs,
Vou compartilhar aqui o versículo da palavra do Senhor, a qual o Senhor colocou no meu coração, que está no livro de João, capítulo 4, versículo 23, um versículo bem conhecido da palavra de Deus, mas é um versículo a qual nos mostra a direção para nós que acreditamos na palavra, ter direcionamento da parte do Senhor, para assim fazer segundo a boa e agradável vontade dele. Não nos deixarmos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas com isso nós vamos caminhar pelos caminhos a qual o nosso Senhor nos ensinou através das suas escrituras, com o testemunho dos profetas, dos discípulos de Cristo, para nos ajudar e nos orientar para nós sermos vencedores. Que está no livro de João, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha para ver, queridos irmãos, esse versículo maravilhoso. Nós vamos entender que esse versículo aonde Cristo vai falar que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele estava com aquela mulher naquele poço, no poço de Jacó, aonde ali acho que me enganei na palavra, queridos irmãos. É outra mensagem. Enganei o versículo aqui. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí no versículo de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: vós não sabeis que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós vamos entender, queridos irmãos, que quando Cristo fala assim, que haveria um dia que nem no monte, nem em Jerusalém adorarão a Deus. Mas ele fala da seguinte maneira, trazendo a exortação, falando que haveria um dia que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós vamos entender que Cristo estava mostrando para ela que não necessitava, haveria um tempo que iria chegar, que não ia ter o templo, não ia ser em monte, mas sim em espírito e em verdade, que seria adorado o Pai Celestial. A mensagem de Deus, Cristo falou da seguinte maneira para adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, como que é essa adoração a qual Cristo citou? É no templo, é nas igrejas, é no monte, é nas sinagogas? Não é isso que Cristo estava dizendo. Sinagoga, igreja são lugar de comunhão uns com os outros, de ensinamento, e por Cristo é citado casa de oração. Mas até mesmo Cristo cita exortando que tem transformado a casa de oração em covil de salteadores, tem corrompido a casa de oração, os propósitos daquilo que foi construído para assim ser chamado casa de oração. Mas nós vamos entender que desde a antiguidade isso se vem corrompendo e está aí escancarado para todos ver a maneira que é. Tem lugares santificados, tem lugares que tem responsabilidade, tem lugares que tem sinceridade com servir, honrando aquele templo como casa de oração, mas tem muitos lugares que não estão dessa maneira. Aí Cristo vai falar da seguinte maneira: mas vai chegar um dia que vai adorar ao Pai em espírito e em verdade. Aí o apóstolo Paulo descreve: vocês não sabem que o santuário de Deus, e que vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha para ver
a confirmação do que Cristo falou para aquela mulher. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí agora o apóstolo Paulo vem falando da seguinte maneira: vós não sabeis que vocês, seres humanos, são santuário do Espírito de Deus e ele habita em vocês? Então, queridos irmãos, é muito precioso e importante nós entendermos que a nossa adoração, ela não está em quatro paredes, ela não está dentro de uma cidade, vai estar sim no final dos tempos, quando a nova Jerusalém dita no livro de Apocalipse, que será a noiva do Cordeiro, esposa do Cordeiro, a nova Jerusalém é citada. Aí sim, quando o Senhor estiver estabelecido o seu trono, a sua majestade, e lá estiver o trono do Todo-Poderoso e o do Cordeiro, aí sim, lá vai ser a verdadeira adoração. Lá não entrará pecado, não entrará morte, não entrará idolatria, não entrará nenhum pecado, mas lá sim terá a santidade plena do Senhor, para assim ele ser adorado. Mas aqui, enquanto nós vivemos no mundo físico, enquanto as promessas a qual o Senhor falou, que estabeleceria o seu trono, a sua cidade santa, a nova Jerusalém, enquanto isso não se concluir, o Senhor deixou bem claro que nós somos santuários de Deus e o Espírito dele habita dentro de nós, queridos irmãos, aleluia. Aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo vai ainda falar mais, vai falar assim: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Olha aí para nós vermos, queridos irmãos, aqui na terra, enquanto não houver o santuário justo, digno, a nova Jerusalém, a qual é citada, que João vê descendo do céu, a nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro, enquanto essas promessas não se cumprir, nós aqui na terra, nosso corpo, a qual o apóstolo Paulo fala, ele é santuário do Espírito Santo, e é no nosso corpo que o Espírito Santo vai habitar. É por isso que nós temos que saber que quando Cristo falou para aquela mulher, haverá um dia que adorarão o Pai em espírito e em verdade, queridos irmãos, em espírito como o Espírito Santo habitando no santuário, que é o nosso corpo. Mas, queridos irmãos, para nós sermos conforme o santuário de Deus, nós temos que nos purificar, nós temos que nos santificar, para assim fazer com dignidade o templo do Espírito Santo, fazer o santuário do Espírito Santo, ele ser digno, ele ser puro, ele ser santificado, para assim receber o Espírito de Deus no nosso corpo, que é o santuário do Espírito, e não ser um santuário profano, corrompido pelas coisas mundanas, pelas práticas pecaminosas e pelos maus ensinos, pela falsidade, pela hipocrisia, a qual Cristo falou: cuidai, acautelai do fermento, da hipocrisia. Ele não estava falando somente para os fariseus daquela época. Se nós formos viver nos dias de hoje, a palavra é aplicada nos dias de hoje até mesmo para muitos. Basta a pessoa que tem ouvido, ouvir o que o Espírito diz às igrejas, porque hoje em dia, da mesma maneira que tinha no passado, tem nos dias de hoje. Não pense porque nós estamos aqui, que nós estamos ausentados de ser exortado com essa palavra, a qual Cristo exortou os líderes religiosos daquela época. Não pensais nós, aqueles que crêem na palavra de Deus, que estão ausentados de ser exortado também pelo Senhor, através das práticas, através
talvez da hipocrisia, mas o Senhor é justo e fiel, por isso que Ele nos manda nós nos purificar, nos santificar. Quando Ele ora pedindo ao Pai Celeste, Ele ora falando: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, para o nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo, para ele permanecer em santidade, para ele estar purificado conforme o Senhor quer, nós precisamos santificá-lo através da palavra de Deus. Aleluia. Apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 21, versículo 22, ele diz assim: nele o edifício interior é bem ajustado, e cresce para ser um templo santo no Senhor. A adoração não depende de um lugar físico. Queridos irmãos, a palavra aqui está falando de lugar físico. Nós vamos entender que no livro de Hebreus vai falar que o tabernáculo que era físico vai ser construído agora pelo espiritual, que através de Cristo foi feito um templo espiritual. Mas, queridos irmãos, nós que vivemos na terra, a palavra que o apóstolo Paulo descreve, que nosso corpo é santuário do Espírito de Deus. Nós estamos vivendo ainda no físico. Aqui nós estamos ainda no físico e espiritual. É por isso que Cristo fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que nós temos que nos fortalecer, nos santificar na palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele está pronto para agir no nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. Mas para isso temos que santificá-lo na verdade, e a palavra de Deus é a verdade, para o Espírito habitar, conforme o apóstolo Paulo disse. Não para entrar. Nós vamos ver, queridos irmãos, acha que o Senhor vai habitar em tempo corrompido? Lógico que não. Para o Senhor habitar com o Espírito dele dentro de um ser, precisa de ter santidade, porque a palavra diz que as luzes não se mistura com as trevas, e o Espírito Santo, ele é luz, ele é a luz que brilha e resplandece em meio às trevas. Então, para nosso corpo ser santuário dele, nós temos que santificá-lo na palavra, e a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os caminhos, é ela quem dá brilho e claridade e purificação para o nosso corpo, para ele habitar, queridos irmãos. Aleluia. Livro de Atos, queridos irmãos. Vou recitar vários versículos, qual foi o Senhor que me deu nessa noite para estar assim falando deles. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, não habita em templos feitos por mãos humanas. A adoração através da sua vida diária. Olha para ver. Não é em templo construído para mãos humanas que a adoração é feita pelo Senhor. A verdadeira adoração é com nossas vidas, e todo dia, diariamente, a adoração é feita com o Senhor. Como que nós adoramos o Senhor? A adoração ao Senhor que Ele quer que guarde os mandamentos dEle. Essa é a verdadeira adoração que é prestada ao Senhor dos céus e da terra. Não há outra adoração a não ser essa ao Senhor dos céus e da terra, sem ser a que cumpra a palavra dele, os mandamentos dele. Essa é a verdadeira adoração, aceitável aos olhos do Senhor, aceitável às narinas dele, como o incenso, o aroma suave do incenso. Isto é agradável, a adoração daqueles que crêem na palavra do Senhor. E aqui ainda descreve a adoração através da nossa vida diária. É todos os dias adoração. Não é só dia de culto,
em igrejas, em sinagogas, independente da denominação que seja. Não é isso, a adoração é diária, é todo dia que tem que ser adorado, tem que ser obedecido, respeitado, praticado, observado os mandamentos, as palavras do Senhor, para assim transmitir adoração plena. Acha que o Espírito Santo, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, acha que o Espírito Santo não vai querer elevar o nosso ser, o nosso corpo, para assim apresentar adoração digna ao Senhor? E como que essa adoração vai ser digna ao Senhor? Cumprindo os mandamentos, cumprindo a vontade, os estatutos, as ordenanças e bendizendo o Senhor em todo tempo. É isso que é adoração, é isso que é a verdadeira adoração digna para o Senhor, não há outra. O Espírito Santo, sendo santo e justo, é aquele que habita em nosso ser. Certamente com ele vem também as suas características, as suas virtudes, e nós sabemos que para a pessoa ser cumpridor de mandamentos, cumpridor da palavra, das escrituras, ele precisa do Espírito Santo nele. Se a pessoa fala que tem o Espírito Santo, mas não tem obra, isso não é verdade, porque a pessoa que tem o Espírito Santo, que habita o Espírito Santo dentro dela, que o Senhor fala na palavra dele, ele habita, assim é refletido. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Pode uma árvore má dar bons frutos e uma árvore boa dar maus frutos? Não, queridos irmãos. O Espírito Santo, sendo santo, tendo santidade, as obras, os frutos dele são frutos de santidade, e com isso também vem a benevolência dos cumprimentos das Escrituras, dos mandamentos, daquilo que é a vontade de Deus, que é agradável e é da boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Não como nós queremos ser, mas sim como Ele quer que nós sejamos. O livro de Romanos diz assim, capítulo 12, versículo 1. Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha aqui para ver. Os versículos anteriores que eu li, tudo fala do templo, do corpo, que é santuário do Espírito, e que o Espírito Santo habita, e aqui vai falar que ele não habita em templo construído por mão humana. Aqui em Romanos vai falar para oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está falando para oferecer como? Santo em santidade. Oração não é santidade, louvor não é santidade. Isso aí são coisas praticadas. A oração é conexão, é você conversar, você falar, você dialogar. Louvor é gratidão, é você expressar gratidão para Deus, louvar, bendizer Ele, elevar Ele como santo, assim como os anjos cantavam, clamavam uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. O louvor é para declarar a santidade dele, exaltar o poderio, a majestade a qual ele tem, e a gratidão. Nós vamos ver que quando aquele paralítico estava no templo, na porta da Templo Formosa, que ele é curado por Pedro ali naquele instante, que ele levanta e entra no templo saltando e louvando a Deus. Por quê? Por gratidão. A pessoa, o louvor é para a gratidão e para a exaltação do Senhor, para exaltar Ele, que é digno de toda honra, de todo louvor. A Bíblia própria já fala, tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. O louvor e oração é parte daquilo que reflete, leva, conduz à adoração, mas a verdadeira adoração é santificação, como sacrifício santo a Deus. É com santidade.
E como que a pessoa vai se santificar? Através das escrituras, através da palavra, dos mandamentos. A remissão dos pecados a qual Cristo fez é para perdoar os pecados, mas a santificação é minha e sua. É papel meu e seu fazer isso. Cristo trouxe a remissão e o perdão. E com isso ele nos deixou o exemplo para nos santificar. Porque como ele orou lá na oração sacerdotal, que é conhecida como oração sacerdotal em João 14, ele fala, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ele estava falando de qual verdade? As escrituras, os mandamentos, a Torá, os profetas e o testemunho dele, a qual ele estava testemunhando acerca das escrituras. É através disso que carrega a santidade. Ele estava para ser crucificado e ressurgir e assentar à destra da majestade como sumo sacerdote para interceder, para quando errar, a pessoa é redimida, é perdoada do pecado se confessar e crer. Mas para a santidade ele deixou bem claro, eu não peço que os tire do mundo, mas para que os guarde do maligno. Santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então ele deixou a palavra para as pessoas se santificar e andar nos caminhos dele em santidade, para ser isso aqui a qual Romanos diz: vivo e santo e agradável a Deus, em santidade, a palavra que santifica, a qual Cristo mesmo orou pedindo para os discípulos ser santificados. E da mesma maneira é para nós também nos dias de hoje. Não há diferença, porque a palavra foi a mesma no passado, é a mesma hoje e para sempre vai ser. É a mesma. Em João 14, versículo 23 diz: respondeu, se alguém me ama, guarda minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos dele nossa casa. Aí muitos vai falar que a palavra de Cristo, mas Cristo pregou o que para nós? Cristo não pregou que tem que amar o próximo, que tem que amar o Senhor, que não pode adulterar, não pode matar, não pode roubar. Mandou oferecer o sacrifício que foi ordenado por Moisés para purificação. Cristo estava pregando a Torá, só que numa interpretação diferente, uma interpretação com graça. Ou seja, ele falou da seguinte maneira, que ele não veio falar de si mesmo, mas sim daquilo que o Pai tinha enviado ele. E quem que enviou Moisés para impor as leis, a Torá para o povo? A qual o próprio Moisés cita que Deus levantaria um dentre eles, que seria semelhante a ele, e este ouvireis. Se é semelhante a Moisés, vai pregar o quê? Vai pregar outra coisa que Moisés não pregou? É lógico que é a mesma coisa. A confirmação da palavra é a mesma. Tanto nos profetas, como na Torá, quanto no Evangelho. É o mesmo testemunho, é a mesma pregação. Não tem diferença. Minha palavra. Cristo fala. Aí ele virá, e aqui fala, e faremos dele nossa casa. Aqui, ó, nossa casa. Se ouvir as minhas palavras, a pessoa vai tornar a casa dele. Mas se ouvir qual palavra? Santificar na palavra de Deus. Se tornar, ofereceis vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Santo, com santidade. Aí o Espírito vai começar a habitar no nosso corpo. E disse mais, em João 15:10, se vocês guardarem meus mandamentos. Aí Cristo fala, meus mandamentos. Aí todo mundo acha que Cristo mudou algum mandamento. Não, não mudou.
Ele estava pregando a Torá. Eram os mandamentos de Deus que ele estava pregando. Ele não veio abolir nada, ele veio sim cumpri-los e veio falar para nós fazermos. Tem muita gente que fala que não precisa, que Cristo já fez, já cumpriu. É mesmo? Lê esse versículo aqui, que diz assim, ó. Se vocês, João 15:10, se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Aí diz mais ainda. Como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço em seu amor. Os mandamentos de Cristo era qual? Os mandamentos de Cristo eram o mandamento do Pai Celeste. Qual que era os mandamentos do Pai Celestial? É a Torá. É a qual Cristo falou que ele não veio para abolir a lei, os profetas, nem nada, assim cumpri-la. Aí ele fala assim, para cumprir, ele cumpriu os mandamentos, e olha lá, ó, diz da seguinte maneira, ó, se vocês guardarem os meus mandamentos, que ele não veio falar de si mesmo, mas sim daquilo que o Pai enviou ele. Aí aqui mesmo ele já dá a conclusão que ele está falando dos mandamentos de Deus. E diz assim, permanecerão no meu amor. Aí aqui ele fala, concluindo, a pessoa que ama tem que cumprir os mandamentos de Deus, ó. Falando assim, ó. Permanecerão no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Aqui mesmo ele fala, para permanecer no amor de Deus, é guardando os mandamentos. Cristo fez isso. Cumpriu a Torá, os mandamentos, a qual ele fala. Ele não veio para abolir a Torá, nem tampouco os profetas, mas sim cumpri-los. Aqui ele falou, eu vim para guardar os mandamentos dele. E qual que eram os mandamentos de Cristo? É o mandamento do Pai Celestial. E qual que é o mandamento do Pai Celestial que ele fala? Não existe outro. É um dos mandamentos, as leis, a Torá é uma. As escrituras é uma, os profetas é um, os evangelhos é um. Não tem outro. E se guardares os mandamentos, também permanecerão no meu amor. Aí ele fala que ele cumpriu, para nós cumprirmos os mandamentos dele, porque ele cumpriu os mandamentos do Pai também. E assim permanecerá no amor dele. Então, queridos irmãos, não tem outro caminho. Por isso que Cristo fala acerca do caminho, a verdade e a vida. Nós nos achegamos ao Pai Celestial através de Cristo, do sacrifício de Cristo. Nosso perdão é perdoado, nosso pecado é perdoado. Quando nós erramos e confessamos, pedindo perdão, sim, ele é perdoado. Mas a santificação depende de nós. É através de guardar os mandamentos. É através de nos santificarmos na palavra de Deus. É as escrituras que está dizendo, não tem outro caminho. É só esse, pronto. Não tem dois caminhos, tem dois caminhos sim. Tem a porta estreita e tem a porta larga. Caminho de renúncia, caminho de guardar os mandamentos. Talvez tenha hora que aperta, que é meio estreito. Não é igual ao mundo. Que é largo, que é passe para lá e para cá, e carrega o que tem, carrega o que não tem, para lá e para cá. Não é assim. E é a palavra que diz para nós guardarmos os mandamentos dele. É Cristo que disse. Os mandamentos que Cristo fala nos meus mandamentos aqui, é os mandamentos de Deus que ele está falando. Que ele não veio falar de si mesmo, mas sim daquilo que aquele que tinha enviado ele. Não veio para fazer a vontade dele. Então o que ele estava pregando, os mandamentos que ele estava ensinando, não era dele, era do Pai Celestial. E qual que é os mandamentos?
É a Torá. É o testemunho dos profetas, é o testemunho de Cristo, é os evangelhos agora, ensinado para assim cumprir as vontades de Deus. Santificar na palavra de Deus. Esforçar, ter bom ânimo. Tem gente que pensa que é penoso, ter um compromisso para assim andar nas instruções de Deus. Não é penoso, não é difícil não. Só que tem muitos que nem quer se esforçar e ter bom ânimo, assim, igual o Senhor falou para Josué. Para meditar, porque será próximo, bem-sucedido onde quer que vá. E Cristo da mesma maneira foi próspero, foi vitorioso. O sacrifício dele coube porque foi para trazer perdão. Foi para ter autoridade diante dos céus, para pedir perdão, para ser intercessor nosso. Para quando nós errarmos, igual João fala, sabeis se alguém de vós errar, tem um advogado justo à direita do Pai que intercede por vós. Sabeis se errar. Então, as Escrituras deixam bem claro que parte de santificar é nossa. Ele deixou o acesso livre, aberto, para aqueles que creem e confessam seus pecados, se achegar, ter a comunhão. Mas a santificação de santificar o nosso corpo como santuário do Espírito é nossa. Aí com isso, se nós buscarmos a presença dele para nos fortalecer cada dia, assim para cumprir a vontade dele, nós vamos conseguir a cada dia ser mais que vencedor. Não é o ser mais que vencedor, é Cristo, é a pessoa achar, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e achar que ele não tem que fazer obra nenhuma. É mais que vencedor em Cristo Jesus, por quê? Porque quando falhar, quando errar, tem Cristo que vai interceder, que vai, através dele, perdoar, e vai continuar dando suprimento, fortalecimento para a pessoa acertar, aperfeiçoar aquilo, a obra boa, a obra qual ele começou. É isso que é ser mais que vencedor em Cristo. Não é falar que é ser mais que vencedor em Cristo e não cumprir, não fazer nada, não cumprir mandamento, não querer, não ter compromisso nenhum, achar que porque Cristo fez você não precisa santificar, a qual ele mesmo fala, o Pai Celestial santificar os discípulos dele na palavra. E fala para nós oferecermos como sacrifício santo, sacrifícios vivos e santo e agradável diante de Deus. É de santidade. Cristo fala assim, renuncie a si mesmo e siga-me. As renúncias, as práticas, as obras para a santificação do nosso corpo, para assim ser habitação do Espírito Santo, é parte nossa. Então vamos nos santificar. Se a pessoa quer falar que ele é casa, que ele é templo do Espírito Santo, ele tem que se santificar. Ele tem que estar em santidade com o seu corpo. E como que a pessoa se santifica? Nos mandamentos de Deus. É neles. Cristo, por intermédio dele, o perdão vai ser, o pecado vai ser perdoado. Aí tem a pessoa vai ter nova chance. Igual as Escrituras falam, nenhuma condenação há para que estão em Cristo. Creu em Cristo, não vai ter condenação como? Porque a pessoa vai pecar, vai transgredir um mandamento, através de Cristo. Ela vai se arrepender, pedir perdão, se converter, igual João fala. Sabeis se pecar, tem um que vai interceder. Aí com isso vem a oportunidade da pessoa melhorar, se santificar.
E assim ele vai fazendo até os dias da vinda do Senhor, para aperfeiçoar a boa obra que ele começou, para concluir ela. Assim que a pessoa não tem condenação nenhuma. Ele faz isso para a pessoa não ter condenação, para ela não perecer. Porque o salário do pecado é a morte que ele já pagou. Aí ele tem o direito de interceder, mas com isso também ele quer que nós nos santifiquemos na verdade, que é a palavra de Deus, a qual ele falou para Deus santificar aqueles que os discípulos dele e aqueles que hão de crer através da palavra deles. Então, ou seja, Cristo estava falando tanto para os discípulos quanto os que haviam de crer ainda, para ser santificado na palavra. E assim, dá a sua adoração, igual diz aqui, ó, em Atos 17, versículo 22, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, não habita em templos feitos por mãos humanas. A adoração através da nossa vida diária. Essa é a adoração diária. Essa é a verdadeira adoração. É santificar o nosso corpo para assim o Espírito habitar nele. E assim nós vamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito como? O Espírito dele habitando no nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. E em verdade, através das Escrituras, da palavra, que a qual Cristo fala para o Pai Celestial. A tua palavra é a verdade. Assim nós vamos adorar o Pai em espírito e em verdade. É dessa maneira que é a verdadeira adoração, a qual Cristo falou, que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Para nós entendermos, José não estava na sua terra em Israel, ele não estava dentro de um templo, de uma igreja, de uma sinagoga. Se formos ver no contexto, ele estava dentro de um sistema pagão. Mas através da verdadeira adoração, para mostrar que a adoração, ela tem que ser dentro do nosso ser. Por quê? Porque José carregava santidade, carregava cumprimento dos mandamentos de Deus. Ele se santificava, ele conhecia a verdade que santificava ele. E ó, para você ver a honra que Deus deu para José, mesmo num lugar fora de considerável, vamos dizer, a qual a palavra diz que ele não habita em templo construído por mão humana, que ele não estava dentro de um templo para adorar. Mas mesmo assim a adoração dele era verdadeira e o Senhor honrava ele. No livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 2 e versículo 3 diz assim: Adonai estava com Iosef, José, e ele tornou-se bem-sucedido, enquanto esteve na casa de seu senhor egípcio. Seu senhor percebeu que Adonai estava com ele, e que Adonai fazia prosperar tudo o que ele fizesse. Olha para ver. Um pagão, um egípcio, reconheceu que o Deus Todo-Poderoso era com José. Por quê? Por causa que José prestava verdadeira adoração, era fiel ao Deus único verdadeiro. Porque ele conhecia e guardava os mandamentos. A palavra que diz, um egípcio dando testemunho, fala assim, ó, fazia prosperar tudo o que ele fizera. E o que o Senhor disse para Josué? Medita no livro da lei dia e noite para que seja próspero e bem-sucedido aonde quer que tu vá. O que estava dizendo aqui nessa palavra aqui acerca de José? Que José se tornou bem-sucedido e fazia prosperar tudo o que ele fizesse.
que será que José estava fazendo para ser bem sucedido e próspero em tudo que ele fazia? No que será que ele meditava? Qual foi a promessa para Deus que Deus falou para Josué, né? Porque ele meditava, ele conhecia o Deus da promessa. Ali, os mandamentos, a Torá, ela veio depois de José. Ela é pós-José. Mas José já carregava consigo o testemunho dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Abraão, Isaac e de Jacó. Ele já carregava o testemunho de seu pai acerca do Deus dele Todo-Poderoso, que era um. E daquilo que era as palavras, que era dito pelos seus pais. E o que o Senhor disse para Abraão: ser íntegro e perfeito e anda na minha presença. Acha que José não estava procurando fazer isso? Então José, num pouco, foi fiel ao Senhor ali. Apenas de levar o testemunho da sua descendência. Então ele era obediente à palavra, obediente àquilo que Deus ordenava para ele. E o que Deus ordenou para Josué? Ser próximo, bem-sucedido onde quer que ele fosse. Meditar na Torá dia e noite, para que seja próximo, bem-sucedido. E assim ele fez adoração. Independente do lugar que ele se encontrava, ele adorou. E a adoração dele foi recebida, que o Senhor honrou ele. Não importa aonde quer que ele pôsse as plantas dos pés dele. Mas o Senhor honrava ele, porque ele conhecia e guardava a vontade do Senhor. Daniel. Olha também Daniel. E se nós formos ver Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Nós vamos ver o que esses homens, como foi a adoração desses homens ali na Babilônia. Mais um exemplo que a adoração, que a presença tem que ser aqui, ó. Nosso corpo, que é santuário do Espírito. É nesse lugar que vai ser a perfeita adoração. É dentro de nós que é a perfeita adoração. É isso que nos torna para transmitir a verdadeira adoração. Não importava, é isso que Cristo fala. Adorará o Pai Espírito em verdade. Não é no templo físico, não é no templo construído por mão humana, mas sim no nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. É nele, é o culto racional e santo e agradável a Deus, através do nosso corpo. Mas para isso temos que nos santificar, o nosso corpo como santuário, como templo do Espírito Santo. E guardar os mandamentos a qual o próprio Cristo fala, que assim fará dele nossa casa. A habitação do Espírito Santo vai habitar naquela pessoa que guarda os mandamentos, que se santifica na palavra, nas escrituras. Nós vamos ver que aqueles 3 jovens, eles não se prostam diante daquela estátua, porque conhecia eles as leis, os mandamentos, a Torá do Deus vivo deles. Você acha que eles não se prostaram lá só porque eles eram bons? Era porque eles eram guardadores dos mandamentos. Não fará para ti imagem e escultura, nem diante delas se prostrará.
E lá estava uma estátua, a estátua do rei Nabucodonosor, que era para todos se curvarem diante dela. Mas aí eles, por temor a Torá, o mandamento de Deus, não se curvaram. E o Senhor honrou eles dentro da fornalha. Nem sequer um fio de cabelo deles foi queimado. Daniel, pelo fato de orar, pelo fato da sua fidelidade, na cova dos leões, Deus honrou eles. Nem sequer tocaram em Daniel. E por que que eles apresentavam? Eles eram honrados de tal maneira? Por causa da adoração, verdadeira adoração a qual eles prestavam. Eles prestavam o culto racional, sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Eles sacrificavam as suas próprias vontades, não eles, mas as suas vontades, seus desejos, para cumprir os mandamentos, as leis, as ordenanças, a palavra de Deus. E com isso eles prestavam a verdadeira adoração. E com isso eles eram honrados. Não foram envergonhados. Igual descreve no livro de Salmos, que fala da seguinte maneira. Livro de Salmos. Lá, livro de Salmos de 119, versículo 6. Então não terei de me envergonhar, se ficar atento a todos os seus mandamentos. Eles estavam atentos no que ali? Eles estavam sendo fiel como ao Deus dele naquele lugar. Um lugar considerado pagão. Tanto José quanto Daniel, quanto os 3 jovens também. Eles estavam sendo fiel como? Através dos mandamentos. Eles estavam atentos aos mandamentos do Deus único deles, a qual eles aprenderam lá em Israel, em Jerusalém. Eles estavam atentos para lá, tanto é que Daniel orava 3 vezes ao dia virado para Jerusalém. Porque ele sabia que era de lá que saíam os mandamentos dele. Que é de lá que vem os ensinamentos, que vem a salvação. Que a salvação vem dos judeus. Os mandamentos de Deus, saiu tudo de lá. Expandiu para as nações, tanto ele estando em nação gentil, mas ele estava virado para lá com o propósito de ser fiel com Deus de lá, estava atento para lá, por isso ele não foi envergonhado, como Davi descreve aqui, porque eles estavam atentos para os mandamentos, em ser fiel com um Deus único, e com isso eles não foram envergonhados. Então vamos saber prestar a verdadeira adoração ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso dos céus e da terra. É desse jeito, é através do nosso corpo, nos santificando, nos purificando. Ah, mas você pregou isso tudo. Mas a igreja o próprio Cristo falou já. A igreja é chamada casa de oração. Aquela que se porta como casa de oração, igual era da vontade de Deus. Ótimo, mas Cristo mesmo citou que vários têm feito de casa de salteadores. Cristo falou isso. Você acha que Cristo falou só naquela época? Serviu só para aquele tempo? É casa de oração. É um lugar que você
que muitos talvez precisam de um fortalecimento, de uma ajuda, é um lugar que vai ajudar. Vai dar um suporte de fortalecimento para a pessoa se edificar. E um lugar consigo também traz ministração, pregação da palavra. É isso que é lá. Mas não adianta nada estar dentro de uma igreja, de um templo, de uma sinagoga, dependente da denominação que seja. Se primeiramente a santidade não tiver no corpo do ser humano, que é santuário do Espírito Santo, não adianta nada. A adoração verdadeira é essa. É o culto racional e agradável e santo a Deus, com o nosso ser, com o nosso corpo. É isso que é a verdadeira adoração. Por isso que Cristo falou que adorará Pai em espírito e em verdade. Porque a pessoa se santificando o corpo dela, o Espírito Santo vai habitar. E em verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. Santificação para o nosso corpo vai santificar através da verdade, que é a palavra. Vai adorar através da verdade, que é a palavra que traz santidade, santificação para o corpo, para o nosso corpo, que é através dos mandamentos, das escrituras. E também adorar em espírito, sim, porque aí fazendo isso, o Espírito Santo vai fazer do nosso corpo santuário. Aí vai ter adoração em espírito e em verdade completa. Deus disse no livro de Levítico 26, versículo 11 e 12, ele diz assim: estabelecerei meu tabernáculo. Meu tabernáculo. No tempo antigo, os tabernáculos eram construídos, teve os templos, e agora, qual que é o tabernáculo? Qual que é o santuário do Espírito? Nosso corpo, né? Então tem que ter santidade. No tabernáculo tinha o que lá dentro? A Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Os mandamentos, a Torá. E agora tem os profetas também. E agora os evangelhos. Todos três. Tabernáculo. Entre vocês, e não os rejeitarei. Desde que tenha santidade, que se santifique. Para ser santo como aquele que vos convocou. Para com isso o Espírito Santo habite dentro do nosso corpo, que agora é santuário, tabernáculo do Espírito Santo, para a habitação dele. Então tem que ter santidade, tem que ter purificação. Não adianta que é só esse caminho que vai trazer santidade para o nosso corpo. É através das Escrituras. Cristo disse para santificar através da palavra. E através dos mandamentos de Deus. E ele já falou que é através da Torá, dos profetas e do testemunho dele. Aquele que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Lá no livro de Apocalipse diz. Cristo deu testemunho de tudo isso para nós fazermos também. Quando ele é batizado lá no Jordão, ele fala assim: façai para que sirva de testemunho. Testemunho para quê? Para as pessoas fazer também. Para as pessoas fazer a mesma coisa. A mesma coisa, o testemunho dele. Ele testemunhou de cumprir a Torá e os profetas. Deu testemunho para as pessoas cumprir também. Testemunhar também. E diz assim, livro de Levítico ainda, 26, 12. Andarei entre vocês e serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Olha aí para ver. Através da santificação do nosso corpo se torna santuário do Espírito. Ele andará conosco. Ele estará conosco. Através do quê? Do Espírito Santo, através do Espírito, através do nosso corpo, que é santuário dele.
Então nós temos que nos santificar, nos purificar o quanto mais possível, para assim Ele habitar. Para andar em santidade, para andar em integridade, nem é na presença de Deus igual Abraão. Anda na minha presença, é íntegro e perfeito. Para andar, andou, foi muito honrado. Hoje nós tornamos povo de Deus por causa dessa palavra, por causa das promessas que o Senhor Todo-Poderoso fez para Abraão. É através da promessa de Abraão que hoje nós podemos ser chamados povo de Deus, concidadãos dos céus. Mas agora através de santificação. O perdão é Cristo que intercede por nós para sermos perdoados. Mas a santificação cabe a nós nos santificarmos. A Bíblia já fala, aquele que é justo, sedes ainda. Ou seja, sede mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é justo, que é santo, que é kadosh, se santifique mais. Então é papel, é nós que tem que fazer isso. E nós seremos povo dele, porque ele vai habitar em nós. Independente de onde esteja, se observar as escrituras para cumprir o máximo que puder da vontade de Deus, quanto mais conseguimos fazer para agradar a Ele, Ele será conosco aonde quer que põe as plantas dos pés. José foi um grande exemplo. Foi adorador dentro do Egito e foi honrado por Deus. Daniel e os 3 jovens dentro da Babilônia foram adoradores fiel do mesmo jeito. Mesmo não tendo templo, igreja, sinagoga, independente foi. Mas eles adoravam. E o Senhor honrou ele do mesmo jeito. Por isso que o Senhor falou para José, para meditar no livro da Torá dia e noite, para que seja próspero e bem-sucedido onde quer que vá. E Daniel com os 3 jovens estavam lá. Eles meditavam na palavra do Senhor, nas escrituras, na Torá. E foi próspero, bem-sucedido lá onde eles estavam. E não foram envergonhados. Então vamos praticar a palavra do Senhor do jeito que tem que ser certa para ser praticada. Essa é a adoração em espírito e em verdade a qual Cristo cita. Esta é a verdadeira adoração. Então vamos nos purificar e santificar cada vez mais, para assim nós podemos ser santuário e a presença do Espírito Santo habitar em nosso ser, para assim nós conseguimos prestar a verdadeira adoração para o Senhor. Então vamos andar nos caminhos a qual Ele quer que nós andemos. E deixo bem claro, aquele que vai à igreja, que tem uma denominação, que frequenta, não é para desmerecer a congregação a qual você congrega, que você se une com os irmãos. Não é isso. Mas é para te mostrar que a tua adoração, ela é perfeita através da santificação, que você santifica o teu corpo para ser santuário do Espírito Santo. E com isso, a árvore vai ser conhecida pelos frutos a qual ela está dando. Ela vai ser conhecida dentro da igreja, na Babilônia, no Egito, em Jerusalém, no Brasil, em qualquer lugar. É onde pôr as plantas dos pés vai ser próximo, vai ser bem-sucedido e vai ser fiel ao Deus único, verdadeiro, poderoso dos céus da terra.
É isso que é adoração em espírito e em verdade, a qual Cristo citou. Amém, queridos irmãos e irmãs e amigos. Esta é a mensagem que o Senhor colocar no meu coração. Que o Senhor dos céus e da terra, Todo-Poderoso, continue abençoando a cada um de vocês. E tenham uma boa noite. Fiquem na paz do nosso Senhor. E vamos prosseguir, caminhar e buscar a ter o entendimento, pedir a cada dia para Ele abrir o entendimento, nosso entendimento, para assim entendermos as Escrituras conforme ela é verdadeiramente. Conhecendo a verdade, nós somos libertos. Nós somos libertos para assim prestar a adoração fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. E com isso, vamos caminhar dia após dia na presença do Deus único e verdadeiro, que é o Deus dos céus e da terra. E é a nossa promessa, é a nova Jerusalém, a esposa e noiva do Cordeiro. É para lá que nós temos a promessa, daqueles que crê e acredita na palavra, que guarda os mandamentos e que guarda também o testemunho de Yeshua HaMashiach, de Cristo. Então vamos prosseguir caminhando na presença dele, para assim sermos mais que vitoriosos, conforme a palavra diz. Tenha uma boa noite, fica na paz, nosso Senhor Deus abençoe a todos. Qualquer irmão ou irmã que talvez necessitar de alguma oração, um pedido de oração, pode mandar aí no message ou nos comentários. Eu vou estar orando nas orações, quando está subindo ao monte, ou nas minhas orações. Pode mandar aí nos comentários, ou até mesmo por mensagem no Face, que estarei orando pela vida daqueles que precisam, que necessitam. Que é da boa e agradável vontade do Senhor, né? Nós fazemos intercessões, orações a favor de todo ser humano, né? Então, aquele que necessita, quem precisar, estamos aqui para assim orar, fazer e pedir ao Senhor, sendo da vontade dele, de abençoar e fazer aquilo que a pessoa necessita. Então, fico na paz do nosso Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos, das irmãs, dos amigos. Ficam na paz e tenham uma boa noite.